Deus nesta noite. Glória a Deus. O nosso tema de hoje é a missão da Igreja de Cristo na Terra. Esse é o nosso tema de hoje. Jesus, quando ele veio com uma missão. E ele deu essa missão para a igreja dele, dar continuidade ao seu ministério. O ministério do Senhor Jesus, como todos nós já sabemos e aprendemos aqui pela sua palavra, foi um ministério ungido pelo Espírito Santo. Esse era o ministério do Senhor Jesus. E todo aquele que foi chamado pelo Senhor Jesus para dar continuidade às suas obras, ele tem o ministério ungido pelo Espírito Santo. E esse ministério, ungido pelo Espírito Santo, ele tem o mesmo poder que o Senhor Jesus tinha quando ele estava aqui na terra, porque ele nos deu esse poder, ele nos outorgou essa autoridade aqui na terra. Só a Igreja de Cristo tem esse poder, e é essa missão que a Igreja de Cristo tem aqui na terra, é dar continuidade às obras que Jesus começou a fazer, e nós estamos dando continuidade em nome de Jesus. Antes de nós irmos para a palavra de Deus, eu quero citar aqui um texto, onde nós já conhecemos muito, que está lá escrito em Atos dos Apóstolos, ali onde nós enxergamos, nós vemos o quanto aqueles irmãos da igreja de Atos, eles entenderam esta missão que Jesus entregou nas suas mãos, deles darem conta do recado, deles colocarem em prática aquilo que Jesus mandou fazer e ensinar em nome do Senhor Jesus. E nós não podemos fazer diferente. A igreja que realmente leva a palavra de Deus a sério, ela tem que copiar a igreja de Atos dos Apóstolos. É essa igreja que está dando continuidade à igreja de Cristo aqui na terra. O ministério do Senhor Jesus na terra. Amém, irmãos? Enquanto os crentes não despertarem para isso, fica esse monte de gente batendo cabeça, até indo na igreja, mas não tem o entendimento, não tem propósito. São pessoas que vão à igreja simplesmente por ir, mas elas não entenderam qual que é a missão de cada um crente aqui na terra. Porque a igreja de Cristo sou eu e você, somos nós. E nós temos uma missão dada por Jesus, dar continuidade ao seu ministério. Quem não está fazendo isso, está se omitindo da sua responsabilidade. É responsabilidade da igreja de Jesus, porque o poder que Jesus outorgou não foi para o mundo, foi para o seu povo, foi para a sua igreja em nome de Jesus. E Jesus, ele tanto ensinava como ele curava, ele expulsava os demônios. E essa é a igreja e o ministério de Jesus que nós estamos dando continuidade. Ensinamos a palavra de Deus, ensinamos a verdade, expulsamos demônios, impomos as mãos sobre as pessoas, elas são curadas, e é esse o ministério, a igreja, a missão da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, é esta aí, e não tem para onde fugir. Se não estivermos executando estas obras, nós não estamos assumindo a missão a qual nós recebemos do próprio Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quando ele fala lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 16, 17, 18, que ele diz que ele nos deu o poder para pisar o quê? Serpentes e escorpiões. Ele nos deu o poder, ele deu poder para a igreja fazer isso. Ninguém mais aqui na terra tem a condição e não pode fazer, mas a igreja de Cristo pode tanto salvar almas, como expulsar demônios e curar os doentes em nome do Senhor Jesus. É a missão nossa e não temos para onde fugir. Se não quisermos fazer, Jesus não vai obrigar. Mas vamos ser cobrados um dia, porque tivemos a chance de estender a mão para o necessitado, de socorrer o aflito, de levar o socorro para aquele desesperado, para aquele que estava perturbado. Não existe coisa mais gratificante do que você chegar, uma pessoa te procurar, uma pessoa ela está perturbada, os demônios tirando a paz dela, e você chega lá, impõe as mãos sobre ela, traz ela para a palavra, depois faz aquela oração, a pessoa respira e fala, nossa,
como eu estou aliviado, como eu estou aliviada. Quantas milhares de vezes nós já fizemos isso? E já ouvimos isso? Não tem nada mais gratificante. Ninguém, não tem João, não tem Pedro, não tem Tiago, não tem Maria, não tem ninguém fora da igreja de Cristo que possa fazer isso. Só o único que faz é a igreja de Cristo em nome do Senhor Jesus. É aí onde tem a diferença e o entendimento. Você vê que as pessoas hoje estão procurando o socorro em vários lugares. Em várias portas elas estão batendo. Mas enquanto elas não baterem na porta que é Jesus, elas não vão ter o socorro que elas precisam. Não vai, porque estão batendo na porta errada. E você vê que o que falta para essas pessoas é o entendimento. Amém, irmãos? O que falta é entendimento, e nós temos o dever de ensinar. Muitos têm a chance de ensinar para multidões, mas não estão ensinando a verdade. Cada um vai responder pelos seus atos. A missão da igreja aqui na terra. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Abra a sua Bíblia lá. E você que está aí acompanhando pela internet, acompanhe também pela Bíblia aí na sua casa. Faça da sua casa um culto também em nome de Jesus. Às vezes eu estou meditando, irmãos, pode abrir lá enquanto eu vou dando uma introdução aqui. Voltando para a igreja de Atos dos Apóstolos, eu estava meditando hoje na palavra de Deus, e o Espírito Santo falando assim ao meu coração. Você já entendeu? É lindo quando você está ali em espírito, que Deus começa a te revelar as coisas ali, vem assim, ó, é a luz da palavra mesmo que clareia o nosso entendimento. E ali eu estava meditando, e ali o Espírito Santo falou: você já entendeu? Por que é que os irmãos de Atos dos Apóstolos tinham tudo em comum? Percebe, irmãos? Por que é que os irmãos tinham tudo em comum? Aí eu parei, né? E fui meditar, fiquei ali meditando naquilo, e eu entendi perfeitamente por quê. Eles entenderam, irmãos. Você vê, você pode ler lá, que você vai encontrar assim, ó, que eles tinham tudo em comum, e tudo que eles tinham, eles não diziam, digamos que ele tivesse aqui 10 propriedades, eles não diziam que era dele individual, era de todos. Então, muitas das vezes nós lemos essa passagem, mas entendemos, tudo em comum, eles dividiam, vendiam uma propriedade, eles não ficavam com o dinheiro, davam para os apóstolos dividir, tudo bem, a gente já leu muito isso, já ouvimos muito isso. Mas aí é onde vem, quando o Espírito Santo clareia a nossa mente, é que nós vamos entender. Olha o entendimento daqueles santos irmãos da igreja de Atos. E é esse mesmo entendimento que nós temos que ter. Qual que foi o entendimento deles? Eles entenderam justamente que nada que eles tinham era deles. E nada que eu tenho é meu. Porque o que nós temos foi Deus que nos deu, para que nós tenhamos a nossa necessidade suprida e suprir a do próximo. Se a igreja de Cristo não está preocupada com o próximo, ela está sendo egoísta. E o egoísmo não faz parte da igreja do Senhor Jesus. O que faz parte da igreja de Cristo aqui na terra é o amor. Ter amor pelos próximos. Aí Jesus vem e diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu não quero bem para mim? Eu não trabalho para me manter, para não faltar nada para mim? Então o meu próximo também, eu tenho que fazer de tudo para que ele também viva igual eu vivo, sem passar necessidade. Ali eles entenderam que tudo que eles tinham não eram deles. Eles entenderam que eles tinham que dividir uns com os outros. Ou seja, era uma família que eles entenderam, que se meu irmão passar necessidade, eu também passo, então vamos dividir, e todos vão viver bem.
E eles não vão ter falta, porque no mundo é assim, quanto mais eu tenho, mais quero, e não estou nem aí com você que não tem nada. Não é assim que o mundo age? Quanto mais eu tenho, mais eu quero, e eu não estou nem aí para você. Se você tem o dinheirinho para botar gasolina no seu carro, muito que bem, você vai trabalhar, senão é um problema seu. É assim que o mundo age. Não, nós temos que agir diferente. Mas aí é onde vem, irmãos, a revelação do Espírito Santo sobre esta passagem, de ter tudo em comum. Eles entenderam que deste mundo nós não levamos nada. Tudo que nós adquirimos materialmente fica. Então, quando Jesus disse, ame ao seu próximo como a ti mesmo, é isso que nós precisamos. O que nós plantamos aqui vai refletir lá na glória. O que nós semearmos aqui, nós vamos colher lá. Então, se eu observo a palavra e obedeço o seu mandamento, eu estou fazendo a vontade de Deus. Faz parte da missão da igreja, dos mandamentos do Senhor aqui na terra, amar o nosso próximo, atender ao necessitado. Nós temos que entender que as almas, elas precisam se alimentar espiritualmente, fisicamente, ter o que encher a sua barriguinha de comida de papá, ter uma roupa para vestir, um sapato para calçar. Assim como nós gostamos de andar, aquele que não tem nada, ele tem vontade de ter isso. Então, se eu tenho e não estou preocupado com o meu próximo, eu estou entristecendo Jesus, porque eu não estou obedecendo aquilo que ele diz. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que aí vem o mais importante. Quem é o meu próximo? Percebe? Aí você levanta uma interrogação desse tamanho e apresenta para o pastor. Pastor, quem é o meu próximo? Quando nós temos o Espírito Santo, ninguém nos pega na curva não, porque nós estamos preparados em nome de Jesus. Pode vir 1000 interrogações, nós vamos responder a todas elas em nome de Jesus. Quem é o meu próximo? O meu próximo, que a Bíblia fala, primeiro lugar, é os da minha família, é o meu mais próximo. A minha família. Não importa se saiu de casa ou se está dentro de casa, ele é o meu próximo, que eu vou ajudar, que eu vou estender a mão. Aonde ele estiver e precisar de mim, conta comigo, ele é meu próximo. Ele é muito próximo de mim, porque ele é o meu sangue. Depois, em segundo plano, é o que está lá fora. Mas em primeiro lugar, o meu próximo é a minha família. É tanto que a palavra diz que primeiro nós temos que salvar quem? A nossa família, que é o mais próximo. Depois você vai salvar, em segundo plano, você vai salvar o que está lá fora. E aí os irmãos entenderam perfeitamente que não adianta eu ter muito e depois vou largar tudo aí. Então eu vou fazer uso desse muito para me manter e manter aqueles que estão à minha volta, aqueles que vinham precisar de mim. Eu estou com a mão estendida para ajudar em nome do Senhor Jesus. Isso é amar e obedecer a palavra do Senhor. Os irmãos de Atos dos Apóstolos entenderam isso. Por isso que eles tinham tudo em comum. Eles não se apegavam a nada materiais. Porque eles entenderam. Jesus pode me levar hoje. E o que é que eu vou levar? Nada. Nada vezes nada nós vamos levar. A única coisa que nós levamos e vamos comparecer diante de Deus é os nossos atos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo 14 em diante, a palavra de Deus começa falando assim: então, pela virtude do Espírito Santo, falando do Senhor Jesus, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras e em derredor, e ensinava na sua sinagoga, e por todos eram louvados. Versículo 16: e chegando a Nazaré,
onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo os seus costumes, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito da seguinte forma, no versículo 18: o Espírito Santo do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para fazer o quê? Evangelizar, evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de quê? De coração. Ou seja, no versículo 18, aqui o Espírito Santo já abre o leque para nós, e está dizendo que o Espírito Santo de Deus unge o ministério de Jesus, e aí ele começa dando a lista, ele ungiu e outorgou a Jesus a fazer, aí Jesus faz a obra dele, conclui o seu ministério, e aí ele sobe para a glória, aí ele diz: igreja, passo a bola para você, está com você, está na tua mão. Aí ele diz, ó, o Espírito Santo unge Jesus, unge o seu ministério, e Jesus continua fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus, ensinando as pessoas, através do Evangelho, curando, expulsando demônio, abrindo os olhos do cego, fazendo o coxo andar. Este ministério é meu e seu, igreja de Cristo. Por que é que a massa da população evangélica não faz a obra de Deus? Porque não são ensinados desse jeito que nós aprendemos aqui nesse ministério Viva a Esperança. Nós ensinamos porque as pessoas precisam aprender a fazerem a obra de Deus da maneira certa, e entender que Deus outorgou. Quando o Espírito Santo unge, ele os capacita a assumir o nosso ministério, o qual Jesus recebeu a unção do Espírito Santo, o poder de Deus, para executar as obras dele aqui na terra. E agora quem vai executar as obras de Deus aqui na terra, em nome de Jesus, sou eu e você, meu irmão. Somos nós, em nome de Jesus. Só que tem um porém. Você pode crer, você que está me ouvindo aí, você pode crer ou você não crê, é assim que funciona. Se não quer fazer a obra de Deus, muito que bem. Quer sair da igreja? Vá em frente. Quer abandonar Jesus? Vá em frente. Só que vai estar tudo registrado, e um dia vai comparecer diante do tribunal de Cristo, e vai responder para ele, por que é que rejeitou, por que é que não quis, por que é que não fez. Vai responder para ele. Mas o nosso papel como pastores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é receber a revelação da palavra e transmitir para o mundo, para as pessoas. Queira ou não queira fazer, o nosso papel é transmitir. Daí para frente, é com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu não posso, nós não estamos no Evangelho fraco, nós não estamos servindo a um Deus morto, nós não oramos a um Deus que não ouve, nós estamos diante de um Deus vivo, nós pregamos uma palavra que é viva, nós falamos em nome daquele que pode todas as coisas. Ele nos deu fé para isso, para colocar ela em ação, e em nome de Jesus, toca a obra adiante em nome do Senhor. É isso que tem que ser feito, irmãos, nada mais e nada menos, assumir a nossa posição aonde Jesus nos colocou, como igreja dele. Ele quer ver esta igreja se movimentando na terra e fazendo as obras dele acontecer em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas eu posso? Não está em Cristo? Quem é que está te impedindo? O diabo que vai tentar te impedir, te colocar medo, colocar dúvida, colocar insegurança. Mas não somos ensinados para dar ouvidos para Satanás. Nós somos ensinados para dar ouvidos ao que o Espírito Santo fala a cada uma igreja em nome de Jesus. Amém? Os nossos ouvidos não têm que dar ouvido para a voz do diabo.
Satanás, ele está sempre querendo buzinar no ouvido dos crentes, dizendo que ele não vai conseguir, colocando medo, insegurança, dúvida, dizendo que ele não é capaz. Ele não é capaz de nada, porque ele é derrotado. O nosso Jesus já os venceu, em nome do Senhor. Glória a Deus, queridos. E aqui, ele diz como que foi o seu ministério e para que o Espírito Santo ungiu ele. E para que foi que o Espírito Santo me ungiu? Ungiu a você. Foi para quê? Para que eu soubesse disso e fizesse diferente daquilo que Jesus falou que eu posso fazer. Então você vê que é tudo simples, é simples de entender. Jesus, ele recebe a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele unge o ministério de Jesus para mostrar que nós não somos diferentes, é a mesma coisa. Jesus, sendo Deus, ele não precisava que receber a unção do Espírito Santo, porque ele já tinha. Mas ele deixou isso aqui acontecer para mostrar que nós precisamos receber esse poder vindo do alto, nos revestir do poder para fazer a obra do Senhor em nome de Jesus. E todo aquele que recebeu este poder, vai em frente, Deus é conosco em nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 18 ainda: pois que me ungiu para evangelizar os pobres, pobres de espírito, não é pobre de dinheiro não, é pobre de espírito. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, aqueles que crê e não duvidam na palavra de Deus. Só aqueles que não duvidam, crê no Senhor Jesus, que tem um coração aquebrantado. Aqueles que não aquebrantam o coração não tem como, eles não creem, não aceitam. Mas para esses que têm um coração aquebrantado, a obra vai ser feita na vida deles em nome de Jesus. Olha o 19: apregoar liberdade a quem? Aos que estão no cativeiro de Satanás. Foi para isso que Jesus ungiu esse ministério nosso. Nós, como ministro do Evangelho, Ele nos ungiu para isso, para abrir os olhos do cego, tirar as pessoas do cativeiro de Satanás. E quando nós pregamos, batendo de frente contra os demônios, existe uma oposição satânica. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Ninguém. A pregar liberdade aos cativos, a dar vista a quem? Aos cegos, que estão aí batendo de porta em porta, mas não acertam a porta, porque o diabo cegou o entendimento dessas pessoas. E é através da pregação do ministério, através do ministério ungido pelo Espírito Santo, que a palavra vai chegar até eles, e esse entendimento vai ser aberto em nome do Senhor Jesus. Através da pregação do Evangelho, que as pessoas tenham os olhos do entendimento abertos. Se não tiver palavra, não estiver verdade, elas vão continuar cegas. Dentro das igrejas estão cegas, porque não tem a verdade. Porque a verdade é que abre o entendimento das pessoas, para que elas entendam, aquebrante o coração e entendam a palavra do jeito que é para entender, e aí praticar em nome de Jesus. Pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar a palavra de Deus, para que aquele que inclinar os seus ouvidos, aceite o que o Espírito Santo está dizendo em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Palavra forte, palavra de arrancar o inferno e mandar ele para o raio que o parta, porque é esse entendimento que a igreja de Cristo precisa ter. Quando nós temos esse entendimento, você levanta a sua voz contra qualquer situação que venha contra você, você bota um basta nisso e fala: que não, Satanás, o Jesus me ungiu para eu me manter blindado e tirar as pessoas do cativeiro. No seu cativeiro, aqui não tem lugar para cativeiro, Senhor, na minha vida. Chega fora em nome do Senhor Jesus. Entendimento, irmãos, é entendimento. É o entendimento, é só usar a palavra em nome de Jesus. Jesus não ensina aqui em Mateus 4? O que é que ele fez com Satanás? Ele não investiu várias vezes para tentar tirar Jesus fora do foco? Jesus fez o quê? Resistiu com a palavra.
Jesus poderia, com uma só palavra, ter dado a ordem e ele desapareceria imediatamente diante dele, na tentação do deserto. Mas ele não fez isso. Até tem gente que acha que Jesus dialogou com Satanás. Não! Jesus estava fazendo isso justamente para mostrar para mim e para você hoje como temos que agir diante das tentações dele. Usar a palavra, em nome de Jesus. Mas para que eu faça uso da palavra, eu tenho que praticar ela. Se não sou um praticante, o inimigo vai lançar as suas setas para cima de mim, eu vou ficar de boca fechada. Aí ele vai falar: opa, esse aí aceitou, chicote nele. Não, quem tem que levar chicote é o inferno, é ele. Tem que levar vara nas costas do capeta, é ele. Tem que mandar fogo em cima dele, irmãos, em nome de Jesus, sem dó, sem medo, falar com autoridade, em nome de Jesus. Eis que vos dou poder, não se esqueça desse texto de Marcos. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, categorias de demônios perigosíssimos, agressivos. Não tenha medo, o poder foi dado, para quando ele tentar investir, você ordena: longe dos meus caminhos, em nome de Jesus, longe da minha família, longe da minha casa, não toca naquilo que é meu, você fica longe do que me pertence, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, é simples de entender. Como é que eu estou em Cristo? Ele me ungiu para fazer todas as obras que ele fazia quando estava aqui na terra. Agora ele me deu o nome para que em nome dele eu execute todas essas obras. Vamos entender passo a passo. Eu conheço o Evangelho, aceitei Jesus como meu único e suficiente Senhor na minha vida, entreguei minha vida para Ele, agora eu sei que Ele é o meu Senhor, Ele tem todo o poder, e Ele me deu o poder aqui na terra para eu executar as obras dEle, e eu simplesmente vou cruzar os braços e aceitar o jugo de Satanás sobre a minha vida, ou em algum membro da minha família, mas nunca. Agora, se nós nos acovardarmos, ficar com timidez, se encolhendo, aí ele vai se aproximando, ele vai ganhando terreno, ele vai enquadrando a pessoa, e aí ele vai chuchando, aí a pessoa não tem mais espaço, aí onde a pessoa fica depressiva, com medo de tudo, ela fica insegura. Não, se levante contra o inferno, o exército de Satanás, ele vai cair por terra diante dos seus pés, diante de você, em nome de Jesus. Porque o poder não está em Satanás, o poder está no nome de Jesus. Com Satanás tem uma coisa chamada derrota. Com Satanás tem a derrota, e com Jesus tem a vitória. Então segura essa espada da vitória e ordena para ele: longe dos meus caminhos. Aquilo que eu tenho, Satanás, não é meu, é de Deus, então você não pode tocar em nome de Jesus. Tudo que temos foi Deus que nos deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A esposa foi Deus que te deu, o teu marido foi Deus que te deu, teus filhos foi Deus que te deu, o teu marido foi Deus que te deu, então é de Deus. E nós vamos aceitar o inimigo tocar naquilo que é de Deus, que Ele nos deu para nós cuidar? Não. Jesus já está na glória, Ele já fez tudo e está lá, e agora Ele espera a reação da igreja dele aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão, fazer a obra dele, dar continuidade à obra dele aqui na terra, irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Mateus capítulo 10, abra lá rapidamente, daqui a pouco nós já vamos encerrar e vamos orar em nome de Jesus. Só perde quem não vem aos cultos, mas espero em Deus que quem não veio esteja aprendendo pela live. Mateus, Evangelho de Mateus 10, para você ficar ainda mais fervoroso na fé e orar comigo daqui a pouco em nome de Jesus. Mateus 10,
versículo 1 ao versículo 8. A palavra de Deus fala assim, ó: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Poder. E quando ele me chamou e me a você, ele deu o quê? Covardia ou me deu o espírito de poder? Ele nos deu o Espírito Santo de poder, irmão. Você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito de poder. É Deus, é Jesus conosco. Porque o Espírito Santo é o próprio Jesus, Ele é Deus. E Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Jesus disse: onde tiver 2 ou mais pessoas, eu me faço presente. Ele e o Espírito Santo são um. Está aqui. Então, para onde nós dirigir a nossa mão e falar: Espírito Santo, toca naquela pessoa, onde ela estiver. Nós vamos orar agora, daqui a pouco, pelo irmão Silvio. Nós vamos pedir que ele toque nele agora. Toca na cabeça dele até a planta dos pés. E aquela barriga que está inchada, cheia de água, ela vai murchar em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque nós temos um Deus vivo e nós cremos nele. Ele diz que tudo é possível ao que crê. Amém, irmãos? Glória a Deus. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, sobre os demônios, para o expulsarem e para curar toda a enfermidade, todo. Acabou. Será que não preciso mais falar nada? Jesus já explicou tudo. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão como aqueles que vivem na graça. Aqueles que pregam o poder de Deus, o evangelho do poder de Deus, o qual nós pregamos. Essa é a nossa missão, como igreja de Cristo. Fazer as obras dele aqui na terra. Nem mais, nem menos. É isso que ele mandou fazer. E nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí ele vem aqui no versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não irei pelos caminhos da gente, nem entrarei em cidade de samaritanos. Mas ides antes aonde? Olha, outra missão que Jesus mandou: vão às ovelhas perdidas. Nós temos que pregar para as perdidas, é aqueles que não estão no evangelho, são as ovelhas perdidas. Jesus, ele já deu a direção para onde que a igreja tem que ir, de encontro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Naquela época era o Israel de Deus, lá daquela época, e hoje é para todos. O evangelho agora não é só para os israelitas, é para todos. E no 7 ele diz: e indo, quando vocês se dirigirem aos perdidos, antes, aí ele diz aqui, indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Veja que Jesus, ele ainda bota as palavras na boca dos seus apóstolos, dos seus enviados. E é isso que nós, quando vamos evangelizar, primeira coisa, nós temos que botar a palavra para essas pessoas. Vamos de encontro a ela. Parou, Jesus trouxe alguém até a nós, o reino de Deus está se manifestando ali para salvar ela. Ela não sabe, nós temos que falar. Talvez a pessoa ela não acredite no momento, mas você está falando aquilo que a palavra manda, é verdade. E aquela cegueira, ela vai sendo eliminada da mente da pessoa, do coração da pessoa. Porque quando a verdade chega, a mentira é removida. Nós temos que falar. E aí vem o 8. Chega da voz do reino dos céus, e o 8 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, os doentes, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Missão da igreja de Cristo, tudo isso é missão nossa. E de graça recebeste, e de graças dai. Não podemos cobrar por nada desses trabalhos. Orar, expulsar, visitar, é tudo de graça, em nome de Jesus. Uma vez eu fui visitar uma pessoa em Santa Bárbara. Aí uma senhora estava totalmente perturbada,
mas aquela pessoa que perturbada ao extremo. Aí fui lá com um irmãozinho na época lá que o marido pediu que levasse, que eu fosse lá, eu fui. Cheguei lá, sentei com ela, trouxe ela para a palavra de Deus, preguei para ela, depois fui orar. Acabei de orar, aquela mulher respirava assim, aliviada. Como é que a senhora está sentindo? Não, eu estou me sentindo agora bem. Está bem? Estou bem. Aí o marido vem e fala: pastor, quanto que eu tenho que pagar para o senhor? Falei: misericórdia, irmão, nunca esperava uma coisa dessa. Não, pastor, tem que pagar. Falei: não. Tem a gasolina? Falei: não, nem gasolina quero, irmão, fica tranquilo. Isso aí é nosso papel fazer isso. Se nós não fizermos isso, nós estamos errando, pecando, porque é mandamento do Senhor. Mas quantas pessoas cobram? Eu conheci uma pessoa, irmão, teve uma pessoa que morava aqui próximo, aqui no centro, que ele pagava. O cara era um aproveitador desgraçado. Um cara desse não pode se chamar de, não é de Deus, o cara desse era um demônio. O cara ia lá para fazer oração na casa da pessoa que estava acamada, a esposa dele estava acamada, um cara que tinha muito dinheiro. Ele cobrava uma nota para ir lá orar pela esposa. Cobrava uma nota. A palavra de Deus diz: para de graça recebeste de graça. Quando não se prega a verdade, não se ensina a verdade para as pessoas, os charlatões se aproveitam, irmãos. Por isso que Jesus mandou pregar a verdade para todos. E nós vamos pregar, enquanto tivermos fôlego de vida, a verdade vai ser pregada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A missão é nossa. Feche a sua Bíblia, se coloque de pé e vamos orar em nome de Jesus. Eu sei que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Verdade, Senhor, não existe impossível. E basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu sei que tudo é possível. Verdade, Deus. E que nada é impossível para ti. E basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus. Pois eu somos mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. É verdade, Deus, somos mais que vencedores, porque quem nos fez vencedores foi aquele que vive para sempre, Jesus de Nazaré.
e Ele está aqui presente, manifestando milagres, manifestando prodígios e maravilha no meio da igreja dele, em nome de Jesus. Meu Espírito Santo de Deus, comece e passa agora do alto da cabeça à planta dos pés do seu povo, aqui e em casa, Pai. Vai tocando agora, tirando, meu Deus, todo o mau pensamento, todo pensamento de angústia, de tristeza, tudo aquilo que estava perturbando esta pessoa. Eu repreendo esse mal da vida dele ou dela agora, em nome do Senhor Jesus. Como igreja de Cristo, eu assumo o meu ministério, que o Espírito Santo me ungiu, meu Pai, para curar o enfermo, sarar o leproso, tirar as pessoas do cativeiro da doença e de Satanás e colocar elas em liberdade, em nome de Jesus. Então eu coloco você em liberdade, aonde tinha o mal sobre a tua vida, tome posse agora. O Espírito Santo está aqui para fazer a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Onde tiver uma doença, aonde tiver uma enfermidade, aonde tiver perturbação, aonde tiver um demônio que estava assolando a sua vida, vai ser expulso agora, está sendo expulso pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Toda maldição do inferno, toda herança maldita, seja quebrada agora, seja desfeito, na autoridade do nome de Jesus. Eu quebro da sua vida a maldição de família, maldição hereditária, seja arrancado agora da tua vida. Nenhum mal vai te acompanhar, em nome de Jesus Cristo. O meu Jesus já te libertou. Tome posse da bênção, da vitória, em nome de Jesus. Meu Espírito Santo de Deus, vai tocando agora no filho, no marido, vai tocando na esposa, vai tocando, meu pai, no pai, na mãe, vai tirando a cegueira espiritual, a dureza de coração, em nome de Jesus Cristo. Toda amarração e toda obra do mal, toda palavra contrária à sua vida, eu anulo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Talvez você foi vítima de uma palavra contrária, você talvez foi vítima de algo que alguém fez no passado. Eu desfaço, eu anulo, eu apago esse passado agora, em nome de Jesus Cristo. Toda maldição do inferno, toda obra de Satanás, todo principado e potestade, príncipe das trevas, demônio que trabalha na maldade, fazendo essa pessoa sofrer, você fazia essa pessoa ver vultos, essa pessoa, ela não tinha piedade de ninguém. Está amarrado o diabo, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Espírito Santo de Deus, derrame da sua unção agora, quebrando todo o jugo do inferno, todas as astutas ciladas de Satanás, eu paraliso da vida da igreja de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que estava impedindo da obra do Senhor deslanchar, tudo que estava pedindo desta pessoa crescer espiritualmente, financeiramente, está repreendido agora todo impedimento, todo desânimo, toda inveja, toda palavra, ferramenta forjada contra a sua vida, contra a sua família, está sendo anulado nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Toda maldição do inferno, toda doença física ou enfermidade espiritual, eu amarro, eu lanço fora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E determino, meu Deus, que todos que oram comigo crendo, já estão recebendo os milagres na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus. Eu quero unir a minha fé com a fé da igreja de Cristo, e vamos orar, meu Deus, pelo irmão Silvio agora. Ele está no hospital municipal, e eu vou pedir que a igreja estenda as suas mãos para lá agora, e nós vamos tocar no irmão Silvio agora, e aquele mal que estava no corpo dele, seja arrancado agora. Meu Espírito Santo, que é onisciente, onipotente, onipresente, se faça presente agora lá no quarto onde ele se encontra, e toque do alto da sua cabeça à planta dos pés. O Senhor tem o poder para renovar tudo naquele corpo, o fígado dele que estava comprometido. Meu Deus, o Senhor pode reverter esse quadro da vida do irmão e dar um fígado novo para ele, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. A igreja de Cristo está orando, a igreja de Cristo está exercendo o seu ministério aqui na terra, de impor as mãos sobre as pessoas, eles serem curados,
Então eu expulso todo e qualquer mal da vida dele agora. Eu uno a minha fé com a fé da igreja e nós desligamos a doença do corpo do Silvio. Está desligado na terra, está desligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. É assim que nós selamos a cura do irmão, e nós vamos dar esse testemunho para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor já recebeu as nossas orações e também já respondeu, em nome de Jesus.